campus de Itapetininga, do Instituto Federal São Paulo. Estamos aqui no estúdio com a Carolina Mandarini, que é diretora-geral do Instituto Federal São Paulo, aqui do campus de Itapetininga, com o Emanuel de Mello, que é o coordenador da Banda Sinfônica, e com a Melissa Cafundó, que é aluna do ensino médio e faz parte da Banda Sinfônica. Tudo jóia, Carolina? Tudo bem, Edmundo. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço aqui da TVI em nos receber, nos acolher e conhecer um pouco mais sobre os projetos e as atividades que a gente faz no Instituto Federal. Opa, a gente que agradece. Tudo jóia, Melissa? Tudo e Emanuel, como é que vocês estão? Obrigado pelo espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre o projeto. Estamos bem. Isso aí. E eu vou pedir para a Carolina, que é a nossa diretora-geral aí do IFSP, para ela falar um pouquinho dessa notícia boa, que é a Banda Sinfônica aqui do campus de Itapetininga. Pois é, uma coisa muito boa mesmo. Né? Uma das missões do Instituto Federal é trabalhar, além do ensino científico, do ensino técnico, também trabalhar com a cultura, a arte e cultura. Também é uma das nossas missões institucionais. E por meio desse projeto belíssimo que se iniciou ano passado, a gente está conseguindo concretizar esse sonho. Então, no sábado, né, dia 30 de agosto de 2025, às 19 horas, lá no auditório Alcides Rossi, nós vamos ter o concerto inaugural da nossa Banda Sinfônica do Instituto Federal de São Paulo, do campus Itapetininga, que é uma grande alegria, uma conquista, não só para o campus Itapetininga, a gente espera que seja para o município também. Sem dúvida, então tá aí o convite aí, neste sábado aqui, no dia 30 de agosto, lá no auditório Alcides Rossi, a primeira apresentação da Banda Sinfônica do campus de Itapetininga do IFSP. E eu vou pedir para o Emanuel, que é o coordenador, para ele contar os detalhes, como é que é essa banda, quais são os instrumentos, Emanuel. Bom, vamos lá, né? Então, assim, primeiro falar da ideia, porque uma banda sinfônica dentro do Instituto Federal. Primeiro a gente deve pensar assim, todos os países onde é tido como educação de excelência, vamos falar assim por dizer, tem uma banda em sua escola, né? Isso é uma coisa que em todos os países onde a educação é levada bastante a sério, você tem ali uma educação musical, né? E a gente fala da arte de uma forma geral, mas vamos falar da música. E daí já veio por esse conceito, essa ideia, né? Eu já tenho uma certa experiência, né, com trabalho com grupos musicais, toquei muito em banda, né? Tenho formação em música, mas eu não sou professor de música no Instituto Federal. Agora sim, por conta da Banda Sinfônica, né? Que é um projeto que a gente pensou aí. Mas eu ficava pensando, poxa, se tivesse uma banda aqui, eu acho que ia agregar ainda mais no Instituto Federal, que já faz tanta coisa, e vai agregar para a comunidade, para os alunos, porque já muitos estudos, assim, seria até cansativo falar, que fala sobre como a música ela traz benefícios para a aprendizagem, para a autoestima, superação, organização, tira a ansiedade. E é um momento que eles ficam todos juntos ali ensaiando, que é aquela coisa coletiva, do exercício da coletividade, né? Daquela coisa assim de buscar algo melhor, se aperfeiçoar, tocar melhor, tocar sem errar e fazendo arte, né? Então isso é que é o mais importante. E tem sido, assim, a gente tem registrado assim, momentos muito interessantes, porque nós estamos recebendo pessoas não só do campus, nós estamos recebendo pessoas que estavam aí na cidade, que já sabem tocar um instrumento e não teria onde tocar. Você me perguntou no início quais são os instrumentos, né, de uma banda sinfônica. Então a gente tem a orquestra sinfônica e nós temos a banda sinfônica. A diferença delas é que a orquestra sinfônica, tipicamente, ela tem violinos, né, violoncelo, até a família das cordas, que é o que nós não temos. Não que a gente não possa ter, mas a formação da banda sinfônica é uma formação que valoriza muito a parte acústica, não que esses instrumentos não dê para tocar também sem microfone, mas só para ter uma ideia, um trompete precisa ter 16 violinos para poder ter a intensidade de um trompete. E daí você precisaria de microfonação, precisa ter muitos violinos para poder fazer uma peça musical. E daí a banda sinfônica já é uma formação mais moderna nesse sentido,
histórico, vamos falar assim, na questão histórica da evolução das orquestras, porque ela é mais manuseável, você pode levar para um auditório, você pode tocar na praça, então era como se fosse uma mistura daquela banda marcial, a bandas de apresentações que a gente tinha, que é aquela banda de coreto que tinha antigamente, mas com alguns recursos a mais, com naipes a mais e um pouco mais, assim dizer, um pouco mais rico sonoramente falando, né? Então, nesse aspecto, é a diferença. Nós temos diversos instrumentos, nós temos a família das madeiras, a família dos metais, nós temos percussão, né? E é um projeto que também depende de uma certa estrutura. Então, a gente angariou aí esses instrumentos a partir de uma emenda parlamentar no ano passado, fizemos todo o processo licitatório, que não é fácil, porque você entra num processo desse tipo, o instrumento musical é algo que você vai precisar de uma qualidade a partir dele. Então, é um processo bastante minucioso, que, graças a Deus, a gente tem, né, vamos falar assim, uma equipe muito boa, né, no campus. A diretoria administrativa, assim, deu um respaldo total, e eu também tive que estar muito por detrás disso para poder ver todas essas etapas, porque eles não entendem de instrumento, vamos falar assim, né? E daí para ver o que pode, o que não pode, dentro dos preceitos aí da administração pública, né? Enfim, e daí a gente hoje conta com monitores que acabam ajudando, né? Porque é um projeto grande. Hoje, tocando na banda, a gente tem de 40 a 50 pessoas. A gente fez algumas chamadas, priorizamos principalmente os alunos do campus, aqueles que não sabiam primeiro. Muitos aprenderam. A Melissa pode até falar um pouco, né? Eu não sei se ela já tocava saxofone, mas depois ela pode falar um pouco da experiência dela. Mas é assim, muitos não sabiam nada. A gente começou, algumas pessoas até falavam assim, nossa, será que vai dar certo? Passavam ali meio no canto. E a gente tem ali alguns monitores, né? Alguns bolsistas que acabaram ajudando também nesse processo, porque a banda precisa ficar aberta, né? E ali esses bolsistas, eles deixam aberto, eles acabam ajudando os colegas a aprender, e a gente também está ali ensinando, né, esses alunos, né? E agora, cada vez mais, tem vindo pessoas também de fora, que gostariam de tocar e de repente, aqui na cidade não tem um lugar onde eles possam tocar. Muitos estão nas igrejas, mas eles também gostariam de tocar outras músicas, outros estilos. Eles estão daí com a gente também, fazendo arte. Perfeito, perfeito. E completando o que o Emanuel falou, né? Então, esse projeto foi viabilizado com uma emenda parlamentar da deputada federal Luísa Erundina, né? Que trouxe esse benefício para Itapetininga. É importante, né, a gente destacar essas iniciativas que trazem notícias tão boas para a nossa cidade, né? E eu vou pedir para a Melissa, que é aluna do ensino médio com técnico em informática, ou seja, ela gasta muito a cabeça dela ali na parte das exatas, como é que é para ela trabalhar com a sensibilidade a hora que ela vai ali para o ensaio da banda sinfônica, Melissa? Então, como o Emanuel falou, ele falou, não sei se a Melissa já tocava saxofone, e, tipo, a minha experiência com música foi sempre na igreja, desde pequena, sabe? Mas, tipo, eu nunca cheguei a aprender a partitura ou algum instrumento, assim, mais, tipo, um negócio mais chique, né? Digamos assim. Eu sempre toquei violão na igreja, com a minha mãe, com parentes, assim. Mas, assim, se não fosse por essa iniciativa do Instituto Federal, talvez eu nunca chegasse a realmente aprender a ler uma partitura, a tocar essas músicas, assim, um negócio mais música sinfônica, né, de banda sinfônica, tocar instrumentos, tipo, vamos ser honestos, é caro pra gente, né? Eu talvez nunca tivesse a oportunidade de aprender um instrumento assim, mais diferente. E você falou, assim, de como lidar com a sensibilidade, né, por ser das exatas e tal. Mas se a gente for ver, a música é muito, muito matemática, né? Toda a parte dos ritmos, a divisão, é um negócio muito matemático, se a gente for pensar. Claro que tem a sensibilidade, você tocar um pouco mais suave, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, é bastante exato também, por incrível que pareça.
Mas, assim, está sendo uma experiência incrível para mim. Infelizmente, eu vou me formar esse ano e eu não vou mais participar da banda, provavelmente. Vai fazer muita falta. Para mim, está sendo uma experiência incrível. Tipo, além de aprender a tocar um instrumento, tocar com outras pessoas, né? Como eles falaram, também é um ambiente de socialização, né? A gente aprende a tocar com outras pessoas, a gente aprende a trabalhar em equipe, porque as músicas da banda sinfônica, elas não são para você tocar sozinho, né? Você tem que saber harmonizar com os outros, tem que ter esse trabalho em equipe, porque senão não dá certo. Tem que ter a comunicação, tem que ter toda essa parte do respeito. Então, é um trabalho em equipe muito, muito grande. E é muito satisfatório também ver dar certo, porque, igual ele falou, no começo as pessoas passavam ali na frente, e era tipo, nossa, que barulho, que esquisito. Mas daí a gente vai evoluindo devagar e, nossa, é uma satisfação incrível ver a evolução da banda, do conjunto inteiro, né? Então, tá sendo muito bom. Edmundo, eu acho que é importante da fala da Melissa, né? Quando ela colocou que são instrumentos caros. Né? E dentro da missão institucional do Instituto Federal, nós temos a oferta de atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades extensionistas são atividades voltadas à comunidade. Então, quando o Emanuel falou que pessoas da comunidade vêm participar da banda, nós fizemos um edital, né, de chamamento para a comunidade, quem quisesse participar do projeto, e eles aprendem o instrumento de maneira inteiramente gratuita. Né? Então, acho que é isso importante. Nós somos uma instituição pública, nenhum de nossos cursos, nenhuma de nossas ações, elas são pagas, né? E tudo que nós temos lá no Instituto é arrecadado por meio do dinheiro dos impostos, né? Que todos nós aqui arrecadamos, e enquanto uma devolutiva para a sociedade, né? Esses projetos de extensão, essas ações de extensão, como é o caso, né? Que nós estamos exemplificando aqui da banda, elas auxiliam também na promoção da popularização da cultura, né, e no caso aqui é cultura erudita, para a população de uma maneira geral. Bem, né, e esse destaque da Carolina é muito importante, né, então é um benefício para a cidade como um todo, né, não só as pessoas que estão participando, como as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir os espetáculos da banda sinfônica, e eu vou pedir para o Emanuel falar um pouquinho como é que seriam essas apresentações. Bom, então, assim, o projeto ele iniciou desde o ano passado, a gente começou a estruturar ele, mas com os alunos mesmo, a gente começou a partir de abril desse ano. Tivemos ainda um mês de férias, que a gente deu uma parada. Então, o que acontece? Nós temos um repertório para o momento, né, para até o momento, que é propício para o grupo iniciante, né? Um grupo iniciante, mas com músicas de pop, rock, temas de filme, né? Que possa também agradar o público de uma forma imediata, porque muitas vezes, se você tocar de repente uma música sinfônica mesmo, né? Tipicamente, de repente as pessoas podem não entender ainda, né? Porque também isso é uma questão de processo em nível comunitário mesmo, né? Vai escuta um pouco instrumentos diferentes tocando alguma música, porque a música está em todos os lugares, mas ela está muito de forma comercial, que é aquela coisa da guitarra, do baixo e da bateria, alguém cantando. Então, muito desse jeito que as pessoas conhecem. E daí você vê um regionalismo também, as violas, né, um acordeon, alguma coisa assim, mas você vendo esse tipo de instrumento, né, que são instrumentos de sopro, às vezes não é nem tão típico das pessoas verem, ouvirem, e de repente pode até gerar uma certa estranheza. Mas assim a gente também vai trabalhando de forma a dar uma sincronicidade assim, com o pessoal que está começando, o pessoal que já sabe. Então a gente tem um repertório para agradar a todos, inclusive para quem vai ouvir, né? Então nesse primeiro momento, é claro que a ideia é a gente ir para um caminho mais erudito no futuro e tudo mais, mas tudo isso é um processo que a gente também entende, o processo dos alunos, desse pessoal que também está entrando com a gente, que de repente já sabe, e também estamos com vaga também para gente que não sabe, quer aprender, né? Nós estamos lá, a banda fica aberta todas as tardes, nós temos monitores, e como a Carol falou também, a banda ela não é só a banda. Nós desenvolvemos um projeto de pesquisa dentro da banda
projeto de pesquisa na área de acústica, que é uma área da física, que é uma área que eu atuo lá no Instituto Federal, né? Eu sou professor de física. Nós temos os bolsistas que atendem a essa parte da extensão, porque para poder receber essas pessoas de fora, a gente precisa ter alguém também dando esse suporte ali. E nós temos um bolsista que atende os alunos internos, e agora há pouco nós fomos contemplados com mais 3 bolsas, uma de inovação tecnológica para estudo de palhetas de instrumentos musicais, e também uma de ações afirmativas, também voltado com música africana e indígena, como elas estão sendo incorporadas nas orquestras do mundo todo, e também uma outra que fala sobre a metodologia da aprendizagem da música nesses ambientes coletivos, né? Porque quando a gente iniciou esse trabalho da banda, agora nós temos algo mais individualizado com os alunos que estão entrando. Mas a Melissa vai poder falar quando nós estávamos aprendendo todos de uma forma geral. Eram 20 alunos, cada um com um instrumento diferente, e todos aprendendo música junto, de forma coletiva. É uma experiência também desafiadora, mas que a gente superou, né? Sim, devagar a gente consegue. Então, é um processo, né? Claro, existem várias formas de se aprender música, mas isso aí foi o que eu consegui fazer logo ali no início, quando a gente ainda não tinha os monitores, ainda não tinha nada, e a gente conseguiu avançar. Foi uma aprendizagem também de todos, né? Foi um desafio, mas o pessoal tem sido bastante colaborativo. Nós temos professores que estão tocando, que aprenderam instrumento e estão tocando com a gente. Nós também temos professores da rede estadual que estão tocando com a gente lá, e teve uma fala de uma professora que entrou, que ela comentou assim, que quando ela tinha 12 anos, ela morava num sítio, ela não conseguia ir, ela morava mais próximo de Tatuí, o sonho dela era estudar clarinete, ela começou a ir com muitas dificuldades, e ela não conseguiu, ela foi para mais longe, e daí ela voltou agora, e ela trabalha trabalha com a educação básica aí na rede estadual, e ela falou que ela sentiu uma oportunidade. Isso aí me tocou bastante, porque ela viu assim aquele momento, aquele lugar, de repente ela pode estar, né? Porque muitas vezes tem muitos projetos para a juventude, tida assim, rotulado, né? Porque juventude é um estado de espírito, a gente pode falar assim, né? Mas às vezes tem muita coisa para os adolescentes, para uma juventude assim abaixo dos 18 anos, e as pessoas também, sei lá, como que a gente pode classificar os jovens de idade maior, vamos falar assim, de repente não tem um lugar para estar, né? Eles gostariam de estar em algum lugar, e eu vejo que a banda tem sido um lugar de encontro para essas pessoas, no sentido, olha, eu posso estar nesse lugar. Tem jovens lá, mas tem também pessoas da minha idade, eu posso estar ali, né? São músicas que faz sentido para eu estar ali, eu me sinto bem ali. Tem professores também, e tem professores, né, do próprio Instituto Federal que estão aprendendo e estão também nos ajudando, porque se o professor está ali, ele já é um líder nato ali daqueles alunos, e de repente ele está ali aprendendo junto, vestindo a camisa junto, eles sentem segurança e assim, tem me ajudado também nesse processo, né, porque não é apenas um processo de ensinar, é um processo do coletivo, dessa coisa da consciência coletiva. Como a Melissa falou, né, nós temos que trabalhar algo que a música fique boa, e fique com excelência, e para isso não é a vontade de cada um, é o que necessita de todos, de cada um, né, de tudo de cada um ali para dar uma resultante, chegar num resultado bonito, e cada ensaio que vai fazendo, vai melhorando, eles vão afinando mais, o sopro sai mais bonito, a harmonização sai mais rica, de repente começa a ter uma firmeza também no processo mesmo, né, de tocar. Bem, pedi para a Melissa contar para a gente aí como é que é. Tá tocando na mesma banda aí, junto com os professores aí, Melissa, como é que é? Nesse sentido, eu acho que a gente conseguiu desenvolver um ambiente ali muito acolhedor, né? Porque, como a Ana falou, nossa banda é muito diversa.
Então, tipo, a gente tem professores ali, temos os alunos integrados, temos alunos dos cursos de graduação também. Então, são pessoas de várias idades e várias maneiras de ver o mundo diferentes, né? E isso que ele falou mesmo, dos professores estarem aprendendo ali com a gente, é muito legal mesmo pensar desse jeito. Epa, perdão, bati na mesa. Que é diferente, né? Porque a gente está ali, a gente se coloca ali como aluno, a gente tem que aprender. E daí a gente vê o professor do nosso lado, precisa aprender também, e a gente trabalha junto para. E, enfim, sabe? Quebra aquele gelo, né? Quebra o gelo realmente, porque, cara, você vê o professor ali do seu lado aprendendo com você, tendo dificuldade também, a gente podendo aprender junto, mesmo que sejam instrumentos diferentes, muitas vezes a gente consegue, sabe? Cria uma conexão diferente, é bem legal. Muito bom, muito bom. E a Carolina Mandarini já esteve aqui com a gente em outros programas, sempre discutindo os desafios da educação, né, nos tempos de hoje, onde as telas ocupam um espaço aí de redes sociais, da juventude, acabam, inclusive, tendo alguns impactos negativos aí, no sentido até da saúde mental, de afastar as pessoas umas das outras, né? E os desafios em si mesmo da educação de jovens e adolescentes. Então, eu pedi para a Carolina falar um pouquinho o que representa uma banda sinfônica numa universidade, numa faculdade, trazendo a música, trazendo o contato das pessoas, trazendo essa experiência de interação. Como é que é isso tudo, Carol? Então, eu acho que o processo, o momento histórico até que a gente está vivendo é um momento muito rico, porque nós estamos, né, esse foi o primeiro semestre, no caso dos cursos integrados, que nós estamos sob a lei da proibição dos celulares na escola, né, do uso dos celulares na escola. E a gente percebe, a gente até já conversou sobre isso em outros programas, em outras oportunidades, né, Edmundo, que o celular para o adolescente, para o jovem, mas o adolescente 14, 16, 18 anos em específico, é como se fosse uma extensão do corpo. E tirar o celular desse estudante é como se tirar uma parte dele, né? E nesse sentido, a gente procurou buscar dentro do Instituto Federal várias atividades para que eles pudessem ocupar o tempo, né? Os mais antigos falam ocupar a cabeça, né? Para ocupar a cabeça e, de fato, viver aquela experiência sem o celular. Nesse sentido, a banda ajudou muito, né? Porque, de maneira não intencional, às vezes, né, Manuel, foi algo que a gente combinou e deu tudo certo, os alunos usavam esse tempo para pegar o instrumento e tocar, para ter esse momento de interação, esse contato junto com o professor, que a Melissa falou, nós temos, né, dentro da nossa escola, é um orgulho nosso falar que essa relação entre professor e estudante no Instituto Federal é uma relação de muito respeito, de muito acolhimento e uma relação diferenciada em relação a algumas outras escolas. E trazer mostrar que o professor também tem a dificuldade, uma forma de humanização dessa relação, né? Eu também tenho dificuldade junto com você. Então, acho que isso foi muito importante. E a música, por si só, né? O aprendizado da música instrumental, sem ter uma voz cantando, né? O som a voz ser feita por outro instrumento e não uma voz de pessoa. Eu acho que isso é muito rico, em especial para os mais jovens que talvez não tenham tido esse contato com a música desta maneira. Então, o projeto é incrível, é maravilhoso. Nós temos um orgulho imenso de ter no Instituto Federal